desigrejados de plantão e os igrejados também. Hoje nós vamos falar sobre como uma potência pode estar a serviço do reino. Isso mesmo. Dá conta de acompanhar? Então seja bem-vindo para mais um episódio de Basileia Desigrejados. Sejam muito bem-vindos então para mais um episódio de Basileia Desigrejados. É possível colocar uma potência a serviço do reino? Vamos tentar responder essa pergunta hoje. Quem vai nos ajudar? O Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos 14 e 30. O Evangelho de Mateus vai nos auxiliar nessa resposta. Antes de mais nada, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, já deixa o seu patrocínio, já aperta o botão do patrocínio aí. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e compartilhe com mais pessoas, mande para as pessoas que vão gostar desse tipo de conteúdo também. Se você gosta de mensagens bíblicas, se você também é um desigrejado, mande para pessoas que também são. E dessa forma, o algoritmo do YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e vai divulgar para mais pessoas ainda. Combinado? Mateus 25, 14 a 30 diz assim: Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebeu 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles, e ganhou outros 5, dobrou. Do mesmo modo, o que recebeu 2, ganhou outros 2, dobrou. Mas o que recebeu 1, saindo, abriu uma cova, cavou, escondeu o dinheiro do seu senhor, guardou lá. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com ele, ou seja, chegou lá para acertar as contas. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou os 5 originais e mais outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu senhor. Aproximando-se também o que recebeu 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, e aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. Chegando por fim, que recebeu 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso, com medo, eu escondi na terra o seu talento. Eis aqui o que é teu. 1 talento. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: Servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Você sabia disso? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai ao que tem 10, porque a todo que tem, se lhe dará, e terá em abundância. Mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. E ao servo inútil lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Como que pode uma potência estar a serviço do reino? Essa parábola fala de talentos. Talentos vamos entender aqui como dinheiro, ou dinheiros, ok? É uma parábola que trata da volta de Jesus, é uma parábola que trata da parousia, ou seja, da vinda, segunda vinda do Senhor. Trata de acerto de contas, e Jesus contou ela justamente para ilustrar o reino, né? Basileia, o reino. Então, é assim, um senhor vai viajar, chama 3 servos, para eles entrega da seguinte maneira: 5 dinheiros para um, 2 dinheiros para outro e 1 dinheiro para um, o terceiro. O primeiro pega, já sai negociando, dos 5 ele gera mais 5. O segundo recebe 2, dobrou, gerou 2. O terceiro, medroso, conservadorzão, não quis arriscar, pegou o talento e cavou, escondeu, guardou. Quando o senhor voltou, ele não teve o que apresentar, falou: olha, eu guardei, fiquei com medo, tá aqui o que é teu. Veja, o grande lance aqui é falar sobre aquilo que Deus coloca nas nossas mãos, aquilo que Deus confia a nós, aquilo que Ele confiou para cada um de nós.
E é curioso que talentos, ou talento, fosse o dinheiro da época, porque para nós ele tem esse significado de talento, de dom também, né? Então a grande questão, ou sempre que a gente ouve essa parábola, a pergunta é: o que você tem feito com os talentos que Deus tem te dado? E o que isso tem a ver com usar uma potência a serviço do reino? Tem tudo a ver, tudo a ver. Primeiro ponto é o seguinte, quais foram os talentos que Deus confiou para você? Quais foram os talentos que Ele confiou a mim? Foi 1? Foram 2? Foram 5? Quais foram? Quantos foram? Cada um de nós sabe. A grande questão é, o que eu tenho feito? Eu tenho cavado escondido no meu coração, dentro da minha alma? O que eu tenho feito com esse talento? E a pergunta é, o que você também tem feito com o seu talento? Essa história de usar uma potência a serviço do reino é o seguinte, começou ano passado, no mês de outubro, quando eu fiz um post lá no Instagram, dizendo o seguinte: decidi que vou me posicionar. Eu tirei uma foto assim com o celular na mão, como se fosse uma arma, mas era um celular. Decidi que vou me posicionar. Naquela ocasião, foi bem isso que aconteceu. Eu, cheio de uma vontade muito grande de falar da palavra de Deus, entrei numa certa crise, num certo confronto com a questão. Eu uso meu canal no YouTube para mostrar imóveis, para mostrar meu trabalho como corretor, etc. Caberia eu falar alguma coisa sobre a palavra de Deus? Caberia eu tratar aqui de assuntos relacionados ao reino de Deus? E eu ficava nesse embate. Fato é que fazia muito tempo que eu não falava a um grupo de irmãos, até por causa da pandemia e tal. Fazia tempo mesmo, cerca ali de 2 anos, com intervalos pequenos, talvez de 6 meses entre uma mensagem e outra para um grupo pequeno de pessoas. Mas a grande questão é que eu estava cavando e guardando meu talento de falar sobre a palavra de Deus, né? Então, nesse mês de outubro do ano passado, eu fiz esse post no Instagram dizendo: decidi que vou me posicionar. E qual foi o texto que eu coloquei lá? É o seguinte, a internet, ela tem porcariada de tudo quanto é tipo, é verdade. Tem coisa boa pra caramba também. Mas por que ela se destaca prioritariamente pelo besterol? Quais são os sites que mais têm acessos no mundo? São os sites de pornografia, são os sites de fofoca. Aquilo que é besteira é o que dá notícia. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, não é isso que eu quero que os meus filhos tenham como legado para seguir. Pelo amor de Deus. Por que não a internet ser uma coisa boa? Por que não usar a internet como algo bom? Aí minha cabeça explodiu. Foi justamente quando eu falei: vou me posicionar. Vou usar a internet e todo o seu potencial para fazer coisas boas. Para usar a internet como meu microfone. Vou usar a internet, YouTube e Instagram, como meu microfone. Vai amplificar minha voz e eu vou mandar mensagens que vão alcançar várias pessoas e vão ficar aí, só Deus sabe quantos anos, no ar para aqueles que quiserem ouvir. Aí está o grande lance. Qual instrumento hoje tem o poder que tem a internet? Imagine se o apóstolo Paulo tivesse hoje em dia com um negócio poderoso desse na mão chamado internet. Nós temos. Hoje, qualquer um de nós aqui temos o mesmo poder que o William Bonner tinha alguns anos atrás. Aliás, somente o William Bonner tinha, de falar para um monte de gente. Ah, mas eu não tenho audiência ainda, Juliano. Ainda não, mas você pode ter. Cara, é a mesma coisa que publicar um livro. Você publica e você não sabe quem vai ler. Nem quando, nem quantas vezes e nem quantas e quais vidas você vai impactar, a gente não sabe. Não faz 1 ano ainda que eu tenho o meu canal produzindo conteúdo. E não está mais longe ainda de fazer 1 ano com relação aos conteúdos relacionados à palavra de Deus. Mas o fato é que é incrível o tipo de comentário que eu recebo, o alcance que tem, eu não tenho noção. Eu sempre falei aqui achando que ia falar com pessoas da minha idade ou mais velhas que eu, no entanto, o YouTube me mostra que o maior público que eu tenho é dos 18 aos 25. Vai entender, cara. Então, não esconda o seu talento. Pega o seu talento. Se você tem 5, multiplique por mais 5. Se você tem 2, multiplique por mais 2. Se você tem 1, multiplique por mais 1. Mas não cave, não esconda ele. Bota pra fora. Bota pra fora. Veja que Jesus falou na grande comissão: eis que eu vos envio.
Cara, hoje nós podemos ser enviados utilizando a potência desse negócio chamado internet. A potência desse negócio chamado YouTube, a potência desse negócio chamado Instagram. Quantas pessoas podem ser alcançadas através disso? Olha a potência disso. Tem muita gente que acha que isso pode acelerar o tempo, abreviar a volta de Jesus. Tem razão ao falar, porque quanta gente pode ouvir? No Brasil, que é um país de terceiro mundo com uma desigualdade social tremenda, o número de pessoas com internet na mão, seja pelo celular, ou seja por uma televisão, Smart TV, o número de pessoas com internet é absurdo. Mesmo nas comunidades mais pobres existem pessoas aos montes com internet na mão. Então você não tem noção de onde pode chegar a sua mensagem. Qual é o seu talento? Fale. Não enterre ele. Se enterrou, desenterra. Desigrejado, desenterra. Bota pra fora, meu. Bora. Bota pra fora. Não esconda o seu dom. Bota ele pra render mais e mais e mais. Porque aquele que pouco tem, até o que tem lhe será tirado. E ao que tem muito, lhe será acrescentado. Então não vamos deixar esse momento para trás. Essas parábolas que falam sobre a vinda de Jesus, parece que todas elas trazem a mesma mensagem dizendo: cuidado, já é tarde, cuidado, já é tarde, cuidado, já é tarde. Todos que tentaram acertar a volta de Jesus até hoje erraram e erraram feio. Eu tenho uma opinião. Quando a gente parte dessa para melhor, aí é a volta dele. Isso é o que importa. O acerto de contas, ele virá de qualquer maneira, porque se tem uma verdade, se tem algo que nós não podemos fugir, se tem uma realidade que é nua e crua, é a seguinte: todos vamos morrer. Você vai morrer. Você vai morrer. Não tem jeito. Então o acerto de contas vai chegar. Eu não quero ter medo do acerto de contas, porque eu quero transbordar o meu coração de alegria, de amor. Não quero fazer nada por temor, não quero fazer nada por medo. Quero fazer por paixão, por amor, por entrega. Não enterre seu talento. Onde que ele está? Qual é o seu talento? Bota pra fora. Manda bala, desigrejado, desigrejada. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Esse é o vídeo Basileia de hoje. Moçada, um abraço. Até mais. Fui! Esqueci uma coisa. Hoje de manhã eu estava lendo a carta de Tiago. E aí eu li aquele texto conhecido que diz que a fé sem obras é morta. Eu sempre li esse texto na ótica da obra social, da caridade. Eu tenho que dar comida ao que não tem, levar roupa ao que não tem. Mas hoje eu fiquei com uma pulga atrás da orelha, porque é meio óbvio no texto, ele fala assim, sobre a fé sem obra ser morta, tal, e dá o exemplo de Abraão e dá o exemplo de Raabe. O que Abraão fez? Provou que a fé dele era viva quando ele quase sacrificou Isaac. Não tem nada a ver com ação social, nem com caridade. Como que Raabe, a meretriz, provou que a fé dela era viva? Porque ela acolheu os espias e permitiu que eles ficassem escondidos na casa dela. Não foi bem uma caridade, mas foi uma ação. E aí eu fiquei curioso, eu falei, cara, peraí. Eu fui lá no texto grego original e procurei lá, eu falei, cara, o que diz aqui, meu? Aí o que diz lá na carta de Tiago, ou Jacobos, como diz no grego original? Ele fala assim, ó, pistis caris. Pistis caris ergon. Ergon. O que é ergon? É trabalho, é ação. Trabalho, ação. Espera um pouquinho. Vem cá. Olha só, eu quero aparecer aqui no vídeo. Trabalho, ação. Então, fé sem obras é morta. Bote a tua fé em ação. Desenterra o seu talento. Desenterra o teu talento. Bota a tua fé em ação. Agora sim. Tchau, desigrejados. Fui.